E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Gestão de Custos para vocês com o seguinte tema: resolução de exercícios. Tá? Então, a pedido dos alunos, eu estarei trazendo também alguns vídeos resolvendo exercícios que eu aplico em sala de aula. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Exercício 2. Mais uma vez, recapitulando que eu prefiro resolver os exercícios no Excel, tá? Mas você pode fazer no Word, pode fazer no caderno, é uma questão de gosto. Eu prefiro o Excel. Como eu já mencionei em outros vídeos, eu acredito que o Excel trabalha com um arredondamento mais preciso, até porque ele é igual ao arredondamento da calculadora financeira HP12C. Então os valores são mais precisos, tá, do que os feitos na calculadora e no papel. Mas é uma questão de gosto também, beleza? Então vamos ver o que o exercício 2 diz para nós. A Espuma e Espuma Indústria produz sabão em pó e líquido. Durante o mês de junho, produziu produto: caixas de sabão em pó e frascos de sabão líquido. E o total: produção, os quantitativos e o total produzido. O setor de custos, então, levantou todos os gastos referentes ao mês de junho que ocorreram de maneira direta e indireta, para determinar o custo unitário. Para a matéria-prima, foram apontados os seguintes registros, conforme a tabela abaixo. Então, aqui da matéria-prima nós temos o produto, o tipo de matéria-prima, 1 e 2, o valor dessa matéria-prima em quilo, o consumo já dado para nós em quilos e o total. Para a mão de obra, foram apontados os seguintes registros, conforme a tabela abaixo. Então, o produto, o valor desta mão de obra em horas, tá? R$ 5,15 por hora, o consumo já sendo dado em horas e o total. Aí que chega na parte crítica do exercício. Ainda existem outros R$ 24.000 em gastos indiretos, compreendidos como supervisão ou supervisor da produção, R$ 3.600, depreciação de equipamentos da produção, R$ 12.000, aluguel do prédio da produção, R$ 4.500, seguros da produção, R$ 1.500 e energia consumida na produção, R$ 2.400. Embora estes gastos também pertençam ao setor produtivo, infelizmente não conseguimos apropriá-los de maneira direta, sendo necessário realizarmos um rateio. Então é importante ressaltar que não existe um critério de rateio totalmente justo. Portanto, precisamos escolher entre as diversas alternativas aquela que corresponde ao menor grau de arbitrariedade e maior credibilidade de distribuição. Nesse caso, vamos considerar que os gastos indiretos são apropriados aos produtos de acordo com o tempo de mão de obra utilizada, mão de obra direta, tá? Sabendo que são necessários 18 minutos para produzir uma caixa de sabão em pó e 11 minutos e 25 segundos para produzir um frasco de sabão líquido, podemos calcular, na tabela abaixo, o rateio, custo total e, finalmente, o custo unitário dos produtos. Beleza, pessoal? Então aqui foi a leitura do exercício. Exercício este que provavelmente você que está acompanhando o vídeo para ver a resolução, tem aí no teu e-mail ou no teu caderno. Se você não tiver, solicita aí nos comentários que eu mando na sequência. Já trouxe as tabelas que estavam no arquivo do Word aqui para o Excel. Todas elas. Beleza? Então vamos fazer a correção. Então a primeira tabela que nos diz produto e produção e os seus quantitativos. Aqui não há o que fazer, já está pronta a tabelinha. E nós vamos para a primeira tabela que demanda de cálculo, que é o cálculo do consumo da matéria-prima. Então eu tenho aqui o produto, que é a caixa de sabão, e o frasco de sabão líquido. A matéria-prima que a caixa de sabão em pó utiliza é a matéria-prima 1, então somente. O valor dessa matéria-prima é R$ 2,00 o quilo. E foram consumidos 12.000 quilos. Então o que nós precisamos fazer? R$ 2,00 é o valor do quilo, consumir 12.000 quilos. Faço 12.000 vezes 2, ou R$ 2,00 vezes 12.000. Tá? Neste caso, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, R$ 2,00 vezes 12.000. Chegamos em R$ 24.000 de matéria-prima para a caixa de sabão em pó. E agora do sabão líquido, mesma coisa. Vou pressionar igual aqui no Excel. R$ 2,15 vezes 8.000 quilos. 17.200. Se fosse na calculadora de mão, 2 vezes 12.000. Tá? Mais uma vez falando, eu prefiro o Excel, que ele já traz essa praticidade. Vamos para a terceira tabelinha, que nos traz o consumo de mão de obra. Então, produto, caixa de sabão e frasco. O valor da mão de obra já está sendo trazido em reais por hora. Então, R$ 5,15 por hora, tanto para o sabão em pó quanto para o líquido. O que muda aqui é o consumo em horas.
2 horas apenas de diferença. Mas vamos fazer a multiplicação. Igual R$ 5,15 vezes 3.046. E na de baixo, R$ 5,15 vezes 3.044. Beleza? Esses valores já são trazidos para nós no exercício. Tá? Não nos importa saber como é que, se esse valor está incluso, 13º, férias, esse não é o foco do exercício. Beleza? E aqui embaixo, o total. Então, vou somar aqui a mão de obra. Tá? Acho que faltou aqui o total da matéria-prima também, importante deixar aqui. Soma da matéria-prima. A matéria-prima tinha dado 41.200 e agora aqui da mão de obra, somando esses dois valores, R$ 31.363,50. Agora nós vamos para o final do exercício. Tá? O exercício 2 é um pouquinho mais curto do que o 1, para quem viu o vídeo anterior. Ele é mais curto, mas é um pouquinho mais difícil. Tá? Então, o exercício diz para nós que nós precisamos fazer o rateio dos gastos ou dos custos indiretos dos R$ 24.000 de acordo com o tempo de mão de obra. Então, nós sabemos que uma caixa de sabão em pó leva 18 minutos para ser produzida. E um frasco de sabão líquido leva apenas 11 minutos e 25. Que tipo de interpretação que eu posso ter aqui? Eu posso interpretar que o sabão em pó é mais simples, ou melhor, o sabão em pó é mais difícil de ser produzido do que o sabão líquido. Tanto é que ele demora mais tempo. Tá? Por ser mais difícil de ser produzido, seria justo que ele absorvesse uma fatia maior dos 24.000. Por isso que eu não posso pegar o 24.000 e dividir por 2. Afirmar que o gerente de produção dá a mesma atenção para o sabão em pó e para o sabão líquido. Afirmar que o aluguel do prédio de produção é o mesmo para o sabão em pó do que para o sabão líquido. A depreciação das máquinas também, seguros de fábrica também. Tá? Alguns podem até questionar assim, mas professor, a depreciação principalmente não é um custo direto, não deve ser apropriado diretamente. Depende. Tudo depende, é um contexto. Se a máquina produz só aquele tipo de produto, aí é um custo direto. Você pode fazer a apropriação de maneira direta. Supervisor da produção, se ele supervisionasse somente a produção das caixas de sabão em pó, eu poderia fazer a apropriação do salário dele para as caixas. Mas eu tenho custos que são comuns para os dois produtos e eu não consigo mensurar com precisão. Então aqui cai na necessidade de fazer um rateio. Tá? Então estou afirmando que a caixa de sabão em pó demora mais do que a do sabão líquido. Tá? Eu entendo então que estes custos indiretos eles fazem mais parte do sabão em pó do que do líquido, em função da complexidade do produto e da demora que ele tem para ser produzido. Então essa é a interpretação que nós temos, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Se eu tenho o tempo do sabão em pó do líquido, preciso saber qual que é o total desse tempo. Então, 29 minutos e 25 segundos para produzir uma caixa de sabão e um frasco de sabão líquido. Aqui tem a diferença. Esse tempo, 29 minutos e 25 segundos, representa 100%. Ele é o meu total por enquanto. O que eu preciso fazer? Achar um percentual que sirva como norte para diluir o 24.000 de custo indireto. Então a caixa de sabão em pó leva 18 minutos. Quantos por cento são 18 de 29 minutos e 25 segundos? Então, para descobrir a porcentagem, eu vou dividir 18 minutos por 29 minutos e 25 segundos. Tá? Cuidado em fazer na calculadora. Tenha muita atenção. 11 minutos e 25 segundos na calculadora não é 11,25. A calculadora da tua mão, aí a calculadora da tua mão não, né? A calculadora de mão, mas a do celular, ela trabalha com base 100. A hora é com base 60. O que isso significa? Qual que é a metade de 100? 50. E a metade de 60? É 30. Então eu não posso afirmar que 1h30 na calculadora é 1,3. Na calculadora seria 1,5. Tá? São bases diferentes. Então se você não tiver atenção nessa etapa do cálculo, você pode aqui encontrar percentuais equivocados. Tá? Então vamos lá. 18 minutos de 29,25, 61,19. E 11 minutos e 25 segundos de 29,25, 38,81, que fecha 100%. Mais uma vez recapitulando, algumas pessoas ficam com dúvida. Por que eu tenho que somar a mão de obra para chegar no total, para fazer estes percentuais? Porque aqui é um critério de rateio. Aqui eu estou entendendo que o sabão em pó é mais difícil de ser produzido do que o líquido. Ele demora mais. Tá? Com base, então, na soma do tempo de produção, eu vou descobrir, então, achar um percentual
que represente esta demora, tá? Essa complexidade para absorção dos custos indiretos. É tão somente um critério de rateio. Poderia ser feito com base no consumo da matéria-prima? Pode. A empresa é tua. Tá? Só que nesse caso o exercício pede desta maneira. Então agora que eu sei que 18 minutos equivalem a 61,19% de 29,25, o que eu vou fazer? Igual 61%, ou melhor, 24.000 vezes 61,19%. Faço nessa ordem porque na calculadora de mão, para quem estiver fazendo na calculadorinha do Excel ou na de mão, tem que ser nessa sequência. 24.000 vezes 61,19%. A hora que você pressionar o porcento na calculadora, ele vai trazer já para você este resultado. De semelhante modo, 24.000 vezes 38,81. Tá? Aqui fecha 24 mil reais. Veja só, é muito diferente de pegar 24 mil e dividir por 2. Fica injusto. Mais uma vez falando injusto por quê? Porque um produto é mais complexo do que o outro. Ele demora mais para ser feito. Então eu estou afirmando que o gerente, em função da caixa de sabão ser mais complexa, ele dá mais atenção para ela. O aluguel vai a maior parte para ele. Também os outros custos que nós vimos na leitura do exercício. E qual é o custo total da caixa de sabão em pó? Então, vou fazer uma soma. Vou fazer a soma de tudo que é do sabão em pó. Produção não precisa. Tá? Ali a quantidade. Aqui, matéria-prima, mais mão de obra, mais custos indiretos. Então, temos aqui R$ 54.372,45. Vamos para o sabão líquido. Soma. Aqui da matéria-prima, 17.200, mais a mão de obra, 15.600 quebradinho, mais o indireto. Tá? Chegamos aqui em R$ 42.191,05. Agora eu vou fazer a soma destes dois valores. Digitei errado o nome da função. Agora sim. Fecho parênteses e Enter. R$ 96.563,50 foi a soma total da produção. E qual é o custo unitário? Pergunta final do exercício. Tá? Esse custo total aqui do sabão em pó, R$ 54.372,45, é o custo total para produzir o quê? Lá no começo, 10.154 caixas. De semelhante modo, os 42 mil e uns quebradinho, eu gastei para produzir 16 mil frascos de sabão líquido, que é o que informa aqui no início. Para saber a unidade, eu vou dividir esse total pela minha produção. Beleza? Então, volto lá. Custo unitário do sabão em pó igual seu custo total divididos pela produção. Lá no comecinho. 10.154. R$ 5,35. Sabão líquido, mesma coisa. Custo total sendo divididos pelo sabão líquido. Está aqui R$ 2,64. Não faz sentido somar o custo unitário. Tá? O exercício não pede isso. Não tem lógica alguma. Beleza? O que eu gostaria de ressaltar? De repente se encontrou alguns centavinhos de diferença. Tem que cuidar desses centavinhos de diferença. Tratando-se de indústria, centavos fazem diferença. Por isso que é recomendado o Excel. Ou a calculadora financeira HP12C trabalhando com 4 casas de arredondamento. Tá? Ela já tem já respeita, já faz os arredondamentos igual ao Excel. Então a calculadora HP12C ou qualquer outra calculadora financeira, você vai encontrar a mesma precisão, ou uma precisão aí de pelo menos 95% do Excel. Eu confio mais no Excel, mas é gosto. E nesse caso eu acredito que seria mais interessante. Beleza? Então se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo, sugestão de exercício, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu lhes respondo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima vez.